Tudo bem com você? Hoje eu quero lhe mostrar na Bíblia os 4 primeiros passos que você deve dar para se libertar das dívidas e conquistar a sua liberdade financeira. A Bíblia é um livro extraordinário. Não existe área da vida humana sobre a qual ela não fale. E a Bíblia fala também sobre finanças, e não poderia ser diferente, porque problemas financeiros estão entre as maiores causas de divórcio no mundo todo. Então eu quero ajudar a você a perceber o que a Bíblia ensina sobre o sair das dívidas e sobre a liberdade financeira. Obviamente existem muitos outros passos que eu não vou repartir com você neste vídeo, mas vou repartir em outros, tá? Mas hoje eu quero mostrar para você os 4 primeiros passos. Se você não der esses 4 primeiros passos, você pode ganhar na Mega Sena, você pode mudar de emprego e ganhar muito mais, não vai adiantar. E por que, Leandro? Eu vou lhe explicar. O primeiro grande passo para você vencer as dívidas, não é? E conquistar sua liberdade financeira é ser generoso. Interessante, na nossa conta bancária aqui nesta terra, não é? Quanto mais acumulamos, mais temos. Já na conta bancária divina é diferente. Veja o que diz Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Vou ler aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Honra o Senhor com tua riqueza, com as primícias dos teus rendimentos. E os teus celeiros se encherão de trigo, teus lagares transbordarão de vinho. Você percebe, Deus não é contra a prosperidade, tanto que ele promete, né, aqui no texto, encher os celeiros de trigo do povo de Israel. Né? Aplicando a nossa realidade, ele promete nos dar muita fartura, abundância e prosperidade. Mas para isso, temos que honrar a Deus, sermos generosos com os nossos dízimos e ofertas, ajudarmos as pessoas necessitadas. Né? Tiago 1,27 fala que a nossa obrigação é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e outras pessoas que sofrem. Tá? Então o primeiro passo para você sair das dívidas, por incrível que pareça, é você ser generoso. Porque se você não for generoso, você não tem a bênção de Deus. E sendo generoso ou generosa, você tem a bênção de Deus para sair das dívidas e conquistar sua liberdade financeira. Então não espere você ter dinheiro para ser generoso. Seja generoso primeiro, para depois você ter dinheiro. É assim que funciona na sequência bíblica das coisas. Segundo passo para você sair das dívidas, não é? E conquistar a sua liberdade financeira. Desenvolver um bom mindset. O que é mindset? É uma terminologia usada para descrever o modelo mental que predomina em cada um de nós. E existem 2 tipos de mindsets ou modelos mentais. O mindset fixo e o mindset de crescimento. Temos ambos, mas algumas pessoas desenvolvem mais um mindset fixo que não permite a elas crescimento, não permite a elas mudanças. O mindset fixo faz com que a pessoa tenha muitas crenças limitantes e ela não consegue enxergar boas possibilidades para o futuro. Já a pessoa com mindset ou modelo mental de crescimento, ela é uma pessoa positiva, ela sempre vê na dificuldade uma nova oportunidade e ela sempre vê novas formas de ganhar dinheiro e de abençoar a si mesma e as outras pessoas. Por que você tem que desenvolver o mindset de crescimento? E isso é feito, óbvio, através de leituras, através da sua
própria autoanálise, através do domínio de pensamentos, mas uma coisa que é muito poderosa são as palavras. As palavras têm um poder de programar a nossa mente e de direcionar a nossa vida de uma forma que nós nem imaginamos. Por isso aquilo que você diz é muito importante, porque vai ficar registrado na sua mente inconsciente. E aí a mente inconsciente cria situações para que aquilo aconteça, porque você está registrando isso na mente. Então veja o que diz Provérbios 18, 21. Ó. A morte e a vida dependem da linguagem. Quem a preza poderá comer do seu fruto. Ou seja, se a Bíblia diz que a vida, a morte e a vida dependem da linguagem, e se nós prezarmos por ela, vamos comer do seu fruto, vamos ter resultados, é óbvio que as palavras influenciam muito. Então você tem que parar de dizer, dinheiro não presta, os ricos são gananciosos, quem tem dinheiro não vai entrar no reino dos céus, eu nunca tenho dinheiro. Não, você tem que tirar essas palavras do seu vocabulário, porque senão você vai reforçar o mindset fixo e vai permanecer na mesma vida, com dívidas, sem possibilidades de crescimento. Agora, se você usar palavras certas, se você desenvolver um mindset de crescimento, você vai ser abençoado por Deus. E eu vou lhe provar isso. Uma pessoa que tem mindset fixo e que tem crenças limitantes aprendidas na infância, ela pode ganhar o dinheiro que for, ela vai perder tudo. Porque a transformação não começa no bolso e nem na conta bancária, a transformação começa aqui, na mente. Você já percebeu quantas pessoas que ganharam na Mega Sena continuaram milionárias? É difícil lembrar, não é? Porque a grande maioria ganha e perde tudo. E por que perde tudo? Porque continuou com um mindset, com um modelo mental fixo, rígido, não de crescimento, e porque continuou com as crenças limitantes que aprendeu na infância. Então, se você não começar a mudar aqui a sua mentalidade, você pode ganhar 5, 10, 15, 20, 30, 1 milhão de reais por mês. Isso não vai ser suficiente para você, porque a sua mente, suas crenças limitantes não foram enfraquecidas e você não fortaleceu as crenças potencializadoras. Então você percebe, os problemas financeiros começam na mente, com as crenças que aprendemos na infância e vamos reforçando ao longo das nossas experiências. Deixa eu repartir um outro texto bíblico com você, que se encontra em Provérbios capítulo 20, verso 5. Olha o que diz aqui: os pensamentos são águas profundas no coração humano. O homem entendido delas aurirá. Ou seja, os pensamentos são águas profundas na nossa mente. E o homem que tem sabedoria vai aurir, vai tirar esta água, vai se aproveitar dela. Então, se tem muita coisa registrada na sua mente de forma negativa e limitante, está mais do que na hora de você desenvolver crenças potencializadoras. Então, afirme, né? Escreva, o problema não é o dinheiro. Né? O problema é colocar o dinheiro no trono do meu coração. Não são só ricos que são gananciosos. Existem pobres gananciosos e ricos benevolentes. Eu nunca tenho dinheiro. Eu posso ter dinheiro assim como outras pessoas também podem. O dinheiro é sujo. O dinheiro não é sujo. Depende do que você faz com ele. Então percebe, você tem que trocar, ir flexibilizando as crenças limitantes e fortalecendo as crenças potencializadoras. E a escrita ajuda muito nesse processo. E obviamente o domínio dos pensamentos. Terceiro passo, estamos indo para o final, para você se libertar das dívidas e conquistar sua liberdade financeira. Relacionar-se com pessoas sábias. Quando eu falo se relacionar com pessoas sábias, eu não estou falando
em sabedoria no sentido de ter mais dinheiro do que as outras, porque existem ricos que não são sábios e pobres sábios, ricos sábios e pobres não sábios. Então você tem que se relacionar com pessoas sábias. Por quê? Por causa do poder do modelamento. Você já ouviu falar disso? Nós nos modelamos, nos tornamos parecidos à imagem daqueles que mais contemplamos. Então se você contempla a Deus, você se parece mais com Ele. Se você contempla mais e convive mais com um tipo de pessoa, você vai se parecer com esse tipo de pessoa. Veja o que diz Provérbios 13, verso 20. A qualidade dos relacionamentos vai influenciar diretamente na qualidade das suas finanças, tá? Grave isso. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio. Quem frequenta os insensatos sofrerá por isso. Então você tem que andar com pessoas sábias. E Provérbios 23, versos 20 e 21, também dizem o seguinte, ó. Não te metas com os beberrões, nem com os que se empanturram de carne, pois bêbados e comilões caem na miséria, e a sonolência se cobre de farrapos. Então você percebe? Você se modela à imagem daquelas pessoas com quem você mais convive. Isso é um fato. Tanto que no seu livro Os Segredos da Mente Milionária, o autor T. Harv Eker, ele menciona um estudo que comprova que nós ganhamos 20% a mais ou 20% a menos que as 5 pessoas, se eu não estou enganado, 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. Você acredita nisso? Tem estudos que comprovam isso. O seu salário é a média salarial, para mais ou para menos, das 5 pessoas com quem você mais convive. Por isso que Provérbios 13, 20 diz: quem anda com a pessoa sábia será sábia. Então, para você mudar as suas crenças limitantes, ter um mindset de crescimento, para você resolver o problema das dívidas e conquistar a liberdade financeira, você vai ter que escolher melhor as suas companhias. Não se esqueça daquele ditado, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Por isso a sua prosperidade financeira está intimamente relacionada ao seu círculo de amizades. É o que a Bíblia diz, é o que outros autores dizem, e você deveria considerar isso seriamente. E o quarto passo para você se libertar das dívidas e conquistar a sua liberdade financeira é planejar seus gastos e seus sonhos. Eu vou ler para você 2 textos muito importantes que ensinam isso. O primeiro, Provérbios 15, 22. Sem deliberação, os projetos fracassam. Com amplo aconselhamento, terão êxito. Então, nenhum projeto, até mesmo um projeto orçamentário, pode deixar de ter deliberação, análise. Você não pode deixar de refletir, pensar quais são as suas entradas e as suas saídas. Você precisa planejar os seus gastos de acordo com aquilo que você ganha. Ah, Leandro, mas eu ganho muito pouco. Você não vai fazer a bobagem de comprar no cartão de crédito e pagar a fatura mínima, porque você vai sempre perder dinheiro com juros. Então, se você ganhar pouco, você vai, ao desenvolver um mindset de crescimento e crenças potencializadoras, você vai pensar o seguinte: bom, o que eu vou fazer para aumentar a minha renda sem que eu tenha que pagar juros? Vou criar qual tipo de ativo? Ativo é aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso, passivo é aquilo que tira, tá? Então você tem que pensar nisso. Planejar seus gastos e seus sonhos. Jesus também fala sobre a importância do planejamento em Lucas 14, 28 a 30. Vou continuar aqui lendo na tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, que diz o seguinte, ó. Com efeito, quem entre vós, quando quer construir uma torre, não começa por se assentar para calcular a despesa e avaliar se tem com que ir até o fim?
De outro modo, se ele lança os alicerces sem poder determinar, todos os que ouvirem zombarão dele e dirão: eis um homem que começou a construir e não pôde terminar. Então Cristo aqui, enquanto ele está ensinando os seus discípulos, ele usa aqui de um princípio muito interessante. Você tem que planejar antes de gastar, antes de construir. Planejamento. Mas repito, não adianta você lidar só com números se você não começar a mudança aqui, ó. Primeiro, aprender a ser generoso para que Deus abençoe você. Segundo, desenvolver um mindset de crescimento e deixar aquele fixo para lá, implantar crenças potencializadoras e enfraquecer crenças limitantes aprendidas na infância. Terceiro, relacionar-se com pessoas sábias, porque a sua média salarial tem sim a ver com as pessoas com quem você mais convive. E quarto, planejar os seus gastos e sonhos. Então planeje-se, né? Planeje o seu dízimo, as suas ofertas, planeje quanto você vai gastar no mercado, planeje quanto que você vai usar para o lazer, né, da família. E uma outra dica, T. Harv Eker no seu livro ele orienta que você separe pelo menos 10% da sua renda para você investir na sua educação financeira. Comprar livros, fazer cursos, isto vai lhe trazer um retorno muito maior do que você pode imaginar. Então esses são os 4 primeiros passos para você se libertar das dívidas e conquistar a sua liberdade financeira. Se você não der esses 4 primeiros passos, os investimentos vão fazer pouco por você, mesmo sendo muito importantes, tá? Você tem que investir o seu dinheiro, óbvio, mas os investimentos, o ganhar mais, não vai adiantar em nada, porque você não mudou a sua mentalidade. Se você não mudar o modelo mental predominante, que é o mindset fixo, você vai ganhar o que for e vai continuar na mesma vida, tá bom? Então eu espero que essas dicas tenham lhe ajudado. Se você gostou, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, porque tem tanta gente que precisa, não é, aprender sobre isso para mudar de vida. E pode ter certeza que Deus vai recompensar você por isso. Compartilhe aquilo que está lhe fazendo bem para que faça bem a outras pessoas. Tá? Um abraço, obrigado pelo seu carinho e até um próximo vídeo.